Era uma vez, na antiga China, 3 monges seguidores do budismo que percorriam diversas aldeias, auxiliando as pessoas a alcançarem a iluminação. Eles possuíam um método peculiar. Ao chegarem em cada cidade, dirigiam-se à praça central, onde ocorria o mercado, e simplesmente começavam a gargalhar alto. Os transeuntes olhavam para eles com estranheza, mas os monges persistiam em seu riso contagiante. Frequentemente, alguém indagava o motivo de suas risadas. Os monges, em silêncio por um momento, olhavam uns para os outros, e então, apontavam para a pessoa que questionava, retomando suas gargalhadas. Esse fenômeno sempre se repetia, e as pessoas da aldeia que se reuniam ao redor dos 3 monges acabavam sendo envolvidas pelas risadas, começando tímidas, e no final, rindo descontroladamente. Conta-se que, após um tempo de risos, a vida cotidiana era esquecida, as preocupações com as compras no mercado desvaneciam-se e todo o povo ria e ria, sem que nada tivesse importância suficiente para entristecê-los naquela tarde. Quando o sol se punha, as pessoas, ainda rindo, retornavam às suas casas, mas já não eram mais as mesmas. Elas haviam sido iluminadas pelo riso. Muitos saíam de suas casas tristes ou cansados, porém, chegavam muito mais felizes e alegres, simplesmente por terem sido contagiados pelas risadas dos outros. Então, os 3 monges pegavam suas vestes e partiam para a próxima aldeia. A fama dos monges espalhou-se por toda a China. Ao saberem da visita dos monges, algumas populações se reuniam desde a noite anterior no mercado, aguardando-os. Certa vez, ao entrarem em uma cidade, um dos monges caiu repentinamente no chão e faleceu. Agora vamos ver o que acontece com os 2 que restaram, diziam alguns. Vamos ver se ainda tem vontade de rir naquele dia. Cada vez mais pessoas se reuniram na praça para testemunhar a tristeza dos monges ou para compartilhar da dor que certamente sentiriam. Que surpresa foi chegar à praça e encontrar os 2 monges ao lado do corpo inerte de seu companheiro, rindo às gargalhadas. Eles apontavam para o falecido, olhavam uns para os outros e continuavam a rir. A dor os enlouqueceu, diziam os habitantes. Rir apenas por rir é aceitável, mas isso é demais. Aqui está um homem morto. Não há razão para rir. Os monges, ainda rindo, responderam: e vocês não entendem. Ele venceu. Ele venceu. E prosseguiram com suas risadas. As pessoas da aldeia se olhavam, sem compreender. Os monges continuavam entre risadas. A caminho dali fizemos uma aposta sobre quem morreria primeiro, eu ou meu companheiro. Dizíamos que seria a minha vez, porque sou muito mais velho que os outros 2. No entanto, ele dizia que seria o escolhido. E ele venceu. Ele venceu. Uma nova onda de gargalhadas tomou conta de todos. Definitivamente, enlouqueceram, diziam. Todos sentiam a necessidade de cuidar do funeral, mas aqueles 2 monges estavam fora de si. Assim, algumas pessoas aproximaram-se para pegar o corpo e prepará-lo para a cremação, conforme os costumes da época e local. No entanto, os monges não paravam de rir e gritavam: e não o toquem. Temos uma carta dele, continuavam rindo. Ele desejava que, assim que morresse, fizessem a pira e o queimassem exatamente como está. Tudo está por escrito. Os monges agiam por conta própria, enquanto havia consternação geral. O prefeito da aldeia pegou a nota, confirmou o último desejo do falecido e providenciou os preparativos para o funeral. Todos os moradores trouxeram galhos e troncos para erguer a pira, enquanto os monges os observavam, indo e vindo e rindo deles. Quando a fogueira estava pronta, todos levantaram o corpo sem vida do monge do chão e o colocaram no topo da pilha de galhos reunidos na praça. O prefeito pronunciou algumas palavras que ninguém ouviu e acendeu o fogo.
Alguns poucos choravam em silêncio, enquanto os monges gargalhavam. Então, algo estranho ocorreu, do corpo em chamas, uma trilha de luz amarela ergueu-se em direção ao céu e explodiu com um estrondo ensurdecedor. Em seguida, outros cometas luminosos iluminaram o corpo em chamas, enquanto fogos de artifício faziam os clarões subirem até o céu. A pira transformou-se em um incrível espetáculo de luzes, gerando cores e sons espetaculares a cada faísca. Os dois monges aplaudiam e riam. E então aconteceu. Primeiro, as crianças, depois os jovens, em seguida, os idosos começaram a rir e aplaudir. O restante da aldeia tentou resistir e vaiar aqueles que riam, mas pouco tempo depois, todos riam. As gargalhadas invadiram a aldeia mais uma vez. Por alguma razão que ninguém sabia, o monge que ria sabia que seu fim estava próximo e, antes de falecer, escondeu fogos de artifício entre suas roupas, para que eles explodissem na pira. Talvez uma das razões pelas quais estamos neste mundo seja para rir e jamais deixar de experimentar alegria e risos. Quando você é contagiado pelo riso, os problemas desaparecem e você começa a viver o momento. Portanto, da próxima vez que enfrentar um problema, olhe-se no espelho e sorria. Os problemas são passageiros, mas a alegria deve permanecer sempre com você, pois é ela que te faz viver. Aqueles que desejam triunfar na vida devem seguir o exemplo dos sábios e, mesmo com a alma ferida, devem manter um sorriso nos lábios, repleto de amor. Aqueles que desejam triunfar na vida devem seguir o exemplo dos sábios, mesmo com a alma ferida, devem manter um sorriso nos lábios repleto de amor.